Fala sobre uma amostra de uma substância pura e pergunta, dentre as propriedades, quais as que são úteis para identificar essas substâncias que não serviria para identificar essas substâncias, tá? Então, para fazer um resuminho aqui, ó. As propriedades da matéria, então, tem as propriedades gerais, que são as que são comuns, né? Seria a massa e volume. As organolépticas, que seriam as que têm a gente teria que usar os sentidos, então elas são de aplicação duvidosa, elas não servem como uma base específica daquele material. E as específicas, então essa sim tem cada substância tem a sua propriedade específica. Então entraria o ponto de fusão, o ponto de ebulição, a densidade, o calor específico e a solubilidade. Então na questão 1, quando fala qual daqueles itens não faz parte, então, de uma propriedade específica, seria a letra B, que é a massa da amostra. Essa é uma propriedade geral. Ela não serve como base, como específica. Eu não posso dizer assim, ó, todas as matérias que têm 1 kg são açúcar. Porque todos os tipos de materiais podem ter 1 kg. Tá? Então ela é uma propriedade geral, é mais uma característica daquele tipo de material, mas ela não serve como base específica. No exercício 42, tem assim, ó, quais das propriedades a seguir são as mais indicadas para verificar se a substância é pura desse tipo de amostra. Então tem ali cor e densidade. A cor é uma propriedade organoléptica, então ela não é específica, então já seria descartada. Letra B, mesma coisa. Letra C tem o ponto de fusão e a densidade, que são duas propriedades específicas. Então a resposta correta seria a letra C. Igual vou continuar. Letra D, cor e ponto de fusão. Cor, propriedade organoléptica, não serve como específica. E letra E, densidade e dureza. A dureza não é uma propriedade específica também. Na questão 43, pede quais daqueles tipos de material teria uma variação no ponto de fusão e de ebulição. Então, quando que tem uma variação de ponto de ebulição e de fusão, esse tipo de substância não é uma substância pura. Porque a substância pura tem como característica aquela que mantém constante os pontos de fusão e de ebulição, a não ser nos casos de substâncias azeotrópicas, né? Que são sistemas azotrópicos em que uma parte da substância ela se comporta como pura e outra parte com um sistema, né? Com uma mistura. E as eutéticas da mesma forma. Então a resposta aqui, que seria um único tipo de substância ali, que é perceptível, que tem mais de uma substância envolvida, que seria um sistema, então seria a letra E, que é uma substância que está contendo impurezas. Então existem substâncias ali dentro que fazem parte daquele sistema. E na questão 44, existe um rótulo que fala sobre a água mineral. Então, a composição da água mineral tem, além da água, sulfato de cálcio e bicarbonato de cálcio. Se eu afirmo que tem mais outras substâncias, é porque ela não é uma substância pura. Ela é um sistema, ou antigamente se usava o termo mistura. Existem substâncias puras, simples e compostas. Vocês viram nas revisões que eu passei para vocês e passei alguns vídeos. A substância pura simples, que hoje em dia se chama pura elementar, é aquela que tem um tipo de elemento químico. Substância pura composta é aquela que tem mais de um tipo de elemento químico. Neste caso, a gente já viu que tem mais substâncias. Então, se tem uma junção de substâncias, é um sistema, uma mistura. E quando a gente pega a água mineral, a gente não enxerga esses sais que estão ali dentro. E se a gente não está enxergando, é porque ele é homogêneo. Se eu conseguisse identificar qualquer um deles, já não seria mais homogêneo. Ele seria heterogêneo. Então, sistema homogêneo, aquele em que a gente vê uma coisa só, a gente não consegue discernir quais são as substâncias que estão envolvidas. E um sistema heterogêneo é aquele que a gente consegue identificar outros tipos de substância. Então a resposta correta ali seria a letra D,
mistura homogênea. Linguagem atual, sistema homogêneo.